Quando começamos, irmãos, a estudar o livro do Apocalipse, nós aprendemos que pelo menos 4 abordagens básicas para a interpretação do livro, elas existem, elas são conhecidas. Então nós procuramos explicar aos irmãos a diferença que há entre a forma como nós interpretamos o livro do Apocalipse, o que seria a sua hermenêutica, e as correntes milenaristas. Geralmente, quando nós falamos sobre o livro do Apocalipse, a primeira ideia é qual escola milenarista, de qual escola milenarista nós fazemos parte, se somos pré, a ou pós-milenistas. Normalmente são as escolas mais comuns. Mas existe algo muito mais importante quando abordamos o livro do Apocalipse, que não deveria permitir que nós olhássemos para este livro apenas enxergando o capítulo 20, que é o que fala especificamente sobre o milênio, que nós terminamos de estudar há 2 domingos, se não me falha a memória. É a maneira como nós interpretamos ou abordamos todo o livro, ou seja, todo o Apocalipse. Apenas para que a gente revise aqui nesta manhã, quais são estas 4 abordagens mais básicas? A primeira delas é a interpretação futurista. Uma abordagem futurista do livro do Apocalipse considera os eventos previstos aqui como sendo esmagadoramente cumpridos no futuro, ou seja, praticamente todas as profecias ou todas as predições do Apocalipse. A escola de interpretação futurista vai dizer tudo isso diz respeito a um futuro longínquo, ou seja, não é nada para agora. A segunda abordagem é a idealista, ou seja, a interpretação idealista, ela tem por objetivo tomar o livro do Apocalipse como uma espécie de parábola cósmica, sem realizações terrenas específicas, ou seja, nada acontece aqui, mas o idealismo vai dizer que tudo isso é cósmico ou espiritual. A terceira é a historicista. Essa terceira escola considera o cumprimento das profecias do livro do Apocalipse como uma realidade em desenvolvimento através de toda a história da igreja. Então é muito comum tomar as profecias do livro do Apocalipse, aqueles que adotam a escola historicista, dizendo que as profecias elas foram se cumprindo nos períodos da história da igreja neste mundo, do povo de Deus. E a última abordagem, então, de interpretação, que foi a que nós adotamos ao longo desta série de pregações, é a chamada interpretação preterista parcial. Por quê? A palavra vem do latim, que quer dizer passado, ou seja, significa que as profecias que foram dadas aqui foram cumpridas no futuro, mas do profeta. Elas teriam a sua culminância, boa parte delas, até o ano 70 depois de Cristo, quando nós temos um marco histórico do fim da era judaica, com a queda da cidade de Jerusalém e, consequentemente, o seu templo. Então, esta abordagem de interpretação entende que boa parte das profecias se cumprem no futuro do profeta João, do apóstolo João, mas em nosso passado. Ou seja, nós olhamos para o livro e percebemos que boa parte do seu material profético se cumpriu na história do primeiro século da era cristã, justamente para comprovar a veracidade daquele que disse todas estas coisas. Eu me refiro ao Senhor Jesus Cristo. Você tem então o livro do Apocalipse sendo observado e entendido desta maneira. A maior parte, repito, do seu cumprimento profético, de forma esmagadora, ocorreu no passado, em nosso passado, mas estava próximo ao futuro daquele que ainda sairia da ilha de Patmos. O exílio de João iria terminar em um tempo específico e ele levaria as cartas às igrejas e o livro que ele escreveu para o conhecimento das igrejas sofredoras do primeiro século. E por que eu estou mencionando isso aqui introdutoriamente? Porque nós estamos agora na parte do livro em que essas distinções claramente são difíceis de se sustentar. Por que razão? No capítulo anterior, o capítulo 20, nós vimos algo já a respeito da segunda vinda de Cristo.
uma perspectiva futura. Então, a partir do capítulo 20, você já tem informações, por isso que eu disse que boa parte do livro fala sobre o nosso passado, mas o capítulo 20 vai mostrar elementos próximos ao profeta João, mas vai falar também claramente da segunda vinda de Cristo. E agora nós temos os 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse, e o que é que nós temos aqui? Uma descrição histórica ou historicista de toda a história da Igreja de Deus. À medida em que a Nova Jerusalém desce, nós começamos a enxergar estas coisas. E o que é que eu quero dizer com isso? Normalmente, nós temos apenas uma visão apontando unicamente para um futuro muito longe do capítulo 21 do livro do Apocalipse. E aí nós temos uma ideia de que a Nova Jerusalém será algo diferente do que nós hoje vivenciamos ou do que nós conhecemos como igreja. Mas o capítulo 21 vai nos mostrar algo muito interessante nesta manhã. O que é que nós temos aqui diante de nós? Aquilo que nós temos abordado desde o início, quando estudamos o livro. Que a transição entre o primeiro céu e a primeira terra, uma referência à era judaica, e o novo céu e a nova terra, a era cristã, de fato agora reveladas, apontando para a conclusão de toda a revelação do livro do Apocalipse. Então, de uma maneira, ou em uma abordagem primeira, analisando o capítulo 21, primeiramente falando, o que é que nós temos aqui? E por várias razões que eu vou procurar mostrar para os irmãos nesta manhã, a menção de um novo céu e uma nova terra, não imediatamente se referindo ao estado eterno após a segunda vinda de Cristo, mas a revelação de onde tudo isso começa, nos levando a caminhar e avançar na história da Igreja de Cristo até a segunda vinda e, consequentemente, o que nós vamos experimentar depois de tudo isso. E a primeira previsão que você tem a respeito do novo céu e da nova terra vem do profeta Isaías. Nós vimos o capítulo 65, e eu quero convidar você novamente a observar comigo, por favor, Isaías capítulo 65. Eu deixei a última parte para o final, não incluindo-a no momento da confissão de pecados. Isaías 65, versículo de número 17 em diante. Veja que a primeira referência ao novo céu e à nova terra é revelada ainda nos dias do profeta Isaías, e ele vai descrevê-la para nós. Observe: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, versículo 17, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, ou seja, inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Observem esse trecho final do livro do profeta Isaías.
Especificamente os versículos 17 e 20. Versículo 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Em qualquer Bíblia, por mais comum que seja, que contém uma nota de rodapé, você vai perceber a relação de Isaías 65 com Apocalipse 21. Isso é importante de se dizer. Porque o livro com mais material, o livro que possui mais material do Antigo Testamento no Novo Testamento é o livro do Apocalipse. As imagens, os símbolos, as passagens abundantemente fluem no livro do Apocalipse. Versículo 20, observem: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos, é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Pensem comigo, em primeiro lugar, o que as pessoas fazem nos novos céus e na nova terra? Bem, entre outras coisas, Isaías diz que elas morrem. Mas esse não será o caso após a segunda vinda, ninguém mais vai morrer. Observem, claramente, o versículo 20 diz: nela não haverá criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E ainda, veja no final: nela, ou nos novos céus e nova terra, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Após a segunda vinda de Cristo, não haverá mais pecado. Duas informações importantes aqui. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro fala sobre a profecia de Isaías também, como algo que estava bem próximo de seus leitores, e Judas vai falar também a mesma coisa. Vamos para o Novo Testamento, 2 de Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro, por favor, capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 de Pedro 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro fala sobre a profecia de Isaías, e ele apresenta como algo que estava bem próximo de seus leitores originais. Judas também parece interpretar dessa mesma forma, nos versículos 17 a 19 de sua carta. Ouça o que Judas diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Últimos dias, último tempo, muito próximos aos leitores, não algo que deixaria de ser visto, não algo inalcançável, mas claramente visível como o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus. Era uma referência de que aquela geração de judeus hipócrita, que matou o próprio Messias, crucificando, fazendo aliança com os ímpios, ela seria julgada, e a era dos judeus, ela então se encerraria, haveria um marco importante, e aquele primeiro céu e primeira terra se encerrariam, e um novo céu e uma nova terra seriam inaugurados, uma referência à era dos cristãos. Então, mais uma vez, observem, é possível tomar os primeiros céus e terra como a era judaica, e o novo céu e a nova terra como a era cristã, e essas duas eras então se sobrepondo. O que é que nós começamos a ver estudando o livro do Apocalipse? Que a última era, a era cristã, ela tem início no dia do Pentecostes. O Espírito Santo desce de forma profusa, efusivamente sobre os crentes, e eles então recebem do Senhor poder para testemunhar o Evangelho.
A era cristã então se inicia e os discípulos começam a discipular as nações. Foi a ordem dada por Cristo na grande comissão. É inaugurada uma nova era, é inaugurado um novo tempo. Isso começa com o Pentecostes e com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E a destruição do templo, então, marcaria o encerramento, repito, da era dos judeus, que é o principal tema do livro do Apocalipse. Então, a Nova Jerusalém, longe de ser algo que está distante do povo de Deus, começou a ser revelada ainda no primeiro século da era cristã. Começa ali, mas aponta para algo futuramente glorioso. Quem é a Nova Jerusalém? Observem, voltem para Apocalipse capítulo 21. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Apocalipse 21, versículo de número 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. O livro todo trata de 2 mulheres, belas, mas uma se prostitui, abandona o Senhor, e portanto ele se divorcia dela. É uma referência à era dos judeus. Mas uma outra agora surge, bela também, mas pura, santa, recebe do Senhor vestes alvas, brancas como a neve, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, a igreja. A história da igreja, portanto, irmãos, ela narra desde o primeiro século o tempo que leva para o Senhor conduzir a sua noiva a caminho do altar. Ele faz essa condução. É o tempo em que ele está levando-a até a igreja, ou até o templo, como nós normalmente chamamos. E o que é que vai acontecer então, quando ela se posicionar em frente da catedral, ou em frente daquele belíssimo templo? Ela estará, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito. Quando ela chegar a esse destino final, toda a tristeza terá sido banida e não haverá mais lágrimas. Enquanto ela está descendo do céu, observem, uma grande voz declara que o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Tabernáculo, templo, templo do Espírito, a igreja. Vocês devem lembrar, o mesmo apóstolo escreve sobre estas coisas, quando em seu evangelho ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitou é o verbo na língua grega para tabernaculou, se fez presente. A igreja, portanto, é o templo do Espírito Santo, e é assim que, de fato, podemos entender a habitação de Deus com os homens de toda forma ou de toda maneira, de modo que a dor, até mesmo a dor, ela seja eliminada. Esse entendimento, irmãos, ele é importante. E por que eu estou trabalhando este entendimento com vocês? Seguindo esta linha de interpretação bíblica. Porque o processo de evangelização do mundo é o processo pelo qual Deus está fazendo novas todas as coisas. E esta é a mensagem inicial, é a declaração inicial desta passagem. De que a velha ordem mundial está passando, a fim de que a nova ordem possa ser estabelecida sobre o firme fundamento da palavra de Deus. Lembrem-se,
o mesmo apóstolo, escrevendo uma de suas cartas, disse: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse entendimento de que a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, é a igreja de Cristo na terra, caminhando nesta grande procissão rumo ao templo para a festa de casamento, é uma mensagem extremamente urgente para os nossos dias. Ela levanta a gente dos bancos, ela desperta a gente para um entendimento de que a igreja deve ser desafiada a mudar o nosso chamado, desperta os crentes para entenderem a sua vocação como o objeto de transformação de um mundo em trevas. Brilhem, é o que o Senhor deseja do seu povo. Basta-nos olhar para a história e como tudo começou a partir do primeiro século. Como a igreja se espalhou pelo mundo, como a igreja transformou, brilhando a luz do Senhor onde chegou, por onde passou, mas como também as trevas permaneceram quando a igreja não teve esse entendimento, essa compreensão. Para o crente, tudo se fez novo. Essa é uma linguagem do Novo Testamento. Mas veja, ela é emprestada de uma profecia de Isaías que falava sobre esses dias, sobre este tempo. Nova criação, novo céu e nova terra, luz brilhando nas cidades. Veja só. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu fosse literal, é nova criação. As coisas antigas já passaram. O éon judaico, a era judaica ficou para trás. Nós vivemos o éon cristão, a era cristã, eis que se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5,17. E é impressionante que aquele descrito aqui no capítulo de número 21, que está sentado no trono, aquele que do trono então diz todas estas coisas, ele falou o mesmo agora, sendo tudo novo. Ele disse as mesmas palavras que pronunciou anteriormente na cruz. Ele disse: está consumado na cruz. Em João capítulo 19 nós lembramos isso, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Quando nós voltamos os nossos olhos, irmãos, para o livro do Apocalipse, o que é que nós vemos? Veja, quando a Babilônia, a cidade do mal, foi destruída, um alto clamor do templo disse, Apocalipse 16, 17, feito está. E aqui novamente, o que é que nós vemos no versículo de número 6 de Apocalipse 21? Disse-me ainda, tudo está feito. E assim, enquanto a noiva de Cristo está trabalhando em sua preparação para o casamento, enquanto ela está se adornando para aquele grande final dia da consumação, ela precisa lembrar que toda a história da igreja não é nada além de preparação para o casamento. Por isso que o significado do casamento é tão importante para o crente. O seu entendimento pactual, ele reflete o amor de Cristo por sua igreja, a sua preparação, do mesmo modo que o marido deve preparar a sua esposa para o grande dia, e ele vai cuidando dela, guardando-a até o grande dia do encontro com o Redentor, e fazendo isso ele reflete o grande amor de Cristo por sua igreja. Há uma lembrança a cada casamento que é feito nesta congregação, de que a história da igreja nada mais é do que uma preparação para o grande dia da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. Quando um casamento é desfeito de modo triste, é como se aquele casal cristão desacreditasse de tudo isso. É como se aquele casal cristão esquecesse a importante verdade visível
de uma família que teme ao Senhor, nós refletimos como luz do mundo esta mensagem. Qual é o significado do casamento? O incrédulo então perguntaria, e um casal de crentes diria: é uma imagem maravilhosa da graça de Deus por seu povo, a imagem de Cristo que prepara a sua noiva, a igreja, a nova Jerusalém que desce do céu para o grande dia. Como é que essa descida do céu então acontece? É importante a gente entender isso. A palavra tabernáculo então, ela define isso. Quando o verbo encarna, ele tabernacula conosco, ele habita conosco. O verbo morre, sofre, morre, mas ele ressuscita e ele é assunto aos céus, ele volta à presença de Deus, mas ele não deixa o seu povo sozinho. O que acontece? Ele envia o seu Espírito. O tabernáculo permanece, a igreja agora viva. Ela não faria parte apenas de um povo em específico, de uma raça específica ou nação específica, mas iria se espalhar sobre toda a face da terra, muita gente, povos, tribos, línguas, nações. Esta é a nova Jerusalém. Devemos começar a enxergar esta passagem de uma forma mais ampla. Repito, isso muda a minha percepção de igreja, isso muda a minha percepção de congregar, isso muda a minha percepção de adorar e sair para servir, isso muda a minha percepção de fazer missões, isso muda a minha percepção de treinar os meus filhos para serem testemunhas do Evangelho e não para ganhar dinheiro. Isso muda a minha visão política e vai tirar do meu coração a esperança de que eu tenho um Messias político, ou um Salvador que vai resolver os meus problemas, porque eu faço parte da cidade de Deus, e é esta cidade que deve ser luz para as nações. Quando o Império Romano estava caindo, e neste período o Império Romano já tinha por religião oficial o cristianismo, mas com as mudanças constantes de imperadores e disputas entre eles, a invasão então dos povos que eles chamavam de bárbaros, começam a minar as estruturas do império, mas essa destruição, ela começa internamente, e os cristãos começam a entrar em pânico, porque agora o glorioso império e a esperança que eles tinham, e na verdade, de fato, isso era claramente visto. Roma deixou de ser um império, uma nação pagã, mas agora declaradamente ela era cristã, e agora tudo parecia estar dando errado. Agostinho escreve a sua famosa obra A Cidade de Deus, que eu recomendo que todo cristão leia. Ele escreve para confortar os cristãos que agora achavam que tudo estava perdido, e ele vai mostrar que ainda que a cidade dos homens viesse a cair, jamais a cidade de Deus passaria por isso. Ela estaria presente em qualquer nação, em qualquer reino. Não demoraria muito, os povos dominantes também abraçariam o cristianismo. Quando a nossa percepção, repito, ela enxerga a amplitude do capítulo 21 do livro do Apocalipse, a nossa maneira de pensar a igreja, ela muda totalmente. Veja que o texto vai falar também, versículo de número 6, que o seu noivo, o Alfa e o Ômega, a convoca a sua igreja. Quem é ele? Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. O termo aqui utilizado toma a primeira e a última letras do alfabeto grego, Alfa e Ômega. Ele aqui se define como o ponto principal de toda a história. Veja, ele promete água viva a quem tem sede e nos mostra o seu terno cuidado por seu povo. Versículo 6, tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Vocês lembram que ele prometeu isso à mulher samaritana?
O mesmo apóstolo registrou essa história. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem possui esta água viva para oferecer para as nações sedentas, os homens sedentos, os jovens sem rumo e cheios de sede espiritual? A Nova Jerusalém desceu dos céus, a noiva de Cristo, que está nesta santa preparação para o grande dia final. Mais tarde, na festa judaica, ele vai dizer que quem tivesse sede, fosse até ele e bebesse. E quem bebesse da água que ele desse, João capítulo 7, versículo 37 em diante, jamais teria sede. São verdades que são experimentais para nós hoje. Essa é a grande questão. São verdades experimentais para nós hoje ou que ainda experimentaremos? Essa é a grande questão. A água da vida é algo que ainda iremos beber, ou nós já bebemos dela, ou não estamos bebendo dela hoje? O pão da vida é uma realidade que ainda receberemos, ou temos sido alimentados todos os dias pelo pão da vida que desceu dos céus? Percebam, tudo isto está diante de nós. Nós somos a noiva de Cristo. Então, o Senhor fala que aquele que vencer herdará tudo, todas estas coisas. Versículo 7. E essa promessa característica nos lembra de como ele falou às 7 igrejas no início do livro do Apocalipse. E aqui uma nota sombria também é tocada, porque somos lembrados de que esta é uma noiva santa, e assim estão excluídos dela todos os amantes vis deste mundo vil. Versículo de número 8. Uma prostituta já foi condenada e julgada por seus pecados. Uma referência a Jerusalém do primeiro século. E assim, aqueles que caminham com ela não teriam lugar com a noiva que está sendo preparada pelo Senhor para a glória eterna. A partir do versículo 9, então, o que é que nós temos? Observem. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. E até aqui. Então a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra é uma visão gloriosa da igreja de Cristo.
Mas antes de considerar os simbolismos aqui, devemos reforçar este ponto, que é simbolismo, ou seja, notem que a cidade é descrita simbolicamente como sendo um cubo perfeito, com cada lado sendo de 12.000 estádios, calculados ou transformados para a medida que nós usamos, quilômetros. Ela tem 2.400 quilômetros para cada lado. Então, se nós tomássemos literalmente, não simbolicamente, as dimensões dessa cidade, sendo uma cidade descendo do céu e fincando-se aqui na terra, sua base poderia cobrir quase a metade do Brasil, de norte a sul, e o mesmo de leste a oeste. Nós sabemos, os estudantes de geografia sabem muito bem, que as distâncias do nosso país, os limites de norte a sul e leste a oeste, compreendem pelo menos 4.300 quilômetros, norte a sul, leste a oeste, ou seja, a cidade seria menor do que o território brasileiro. Então, como a cidade é tão alta também quanto larga, lembrem-se que ela teria 2.400 quilômetros de altura, ela tomaria o espaço e derrubaria os satélites que nós temos nos céus, derrubaria um bom número deles. Além disso, cada trecho possui 12 portões ao todo, cada portão é feito de uma única pérola. Imaginem essas pérolas assim enormes nessa cidade. Então, a ideia toda é de um símbolo de uma cidade que é perfeita, que é adornada por Deus, que é bela. Uma outra verdade deve ser aqui mencionada de forma breve. Veja que em muitos comentários que fazemos, frases que dizemos, ditos populares, cânticos ou hinos a respeito dos céus, que nós conhecemos, vêm dessa passagem, sobre portões que têm joias preciosas, ruas que são de ouro e por aí vai. Mas o que é que João está aqui procurando nos mostrar? O que ele viu? Que revelação é essa? João está revelando a natureza da igreja para nós, não a natureza do céu. Às vezes nós confundimos e achamos que a igreja de Cristo, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, não é a cidade de Deus. Às vezes nós esquecemos, nós achamos que ainda iremos para a cidade de Deus. Nós temos a ideia de que nos céus, até mesmo essa cidade vai estar sobre as nuvens, e nós vamos andar pelas nuvens e caminhar por sobre elas, como se fôssemos anjos. Mas notem que o contexto não fala da natureza do céu, mas da natureza da igreja de Cristo. Não é um símbolo da vida após a morte, mas é um símbolo para a noiva de Cristo. Isso muda, meus irmãos, a maneira como nós enxergamos a igreja. Isso muda tudo. Isso muda a maneira como nós enxergamos o corpo de Cristo. Porque às vezes nós pensamos que não é aqui que nós devemos estar. Ou então nós acreditamos, nós vamos procurar um lugar ideal, quando na verdade nós temos o que Cristo nos deu. Que você pode procurar na internet, e hoje você vai encontrar bastantes pregadores de renome, teólogos conhecidos e famosos, mas o melhor pastor que vocês vão ter é aquele que está na igreja que vocês congregam. É o que Cristo deu para vocês. São os pastores que o Senhor deu para vocês. A igreja que você congrega, parte do corpo de Cristo, é o melhor que Ele tem para você. João está então falando de um símbolo que nos faz enxergar o que é de fato esperar a vida após a morte. Por exemplo, ele fala sobre uma perspectiva nova, que nos encaminha para o dia em que o Senhor vai nos enxugar toda lágrima. Mas pensem quando nós perdemos alguém que amamos, alguém que morre aqui nesta terra. Pensem na pessoa querida que você já viu morrer. Por que você não vive chorando?
Porque tem um tempo de choro e lamento? Porque mesmo no choro você tem confiança e certeza em Cristo Jesus. Porque você sabe que um dia, aquela pessoa que você tanto ama, seu cônjuge que já partiu, seu pai que já foi chamado à glória, um filho que morreu prematuramente, mas morreu em Cristo, no Senhor. Você sabe que há vida após a morte, e que quando tudo isso se consumar, e quando a noiva estiver toda perfeitamente adornada, e chegar o fim de todas as coisas, você vai reencontrar aquele a quem você ama. Você vai então entender porque Tiago, o apóstolo do Senhor, disse: meus irmãos, tenham por toda alegria o passarem por várias provações. A morte não é o fim, mas essa compreensão começa aqui. É aqui que nós começamos a experimentar todas estas coisas. Você tem aqui uma forte justaposição entre esta noiva virgem e a grande prostituta, que seria julgada e morta. Em ambos os lugares, João é levado no Espírito a um determinado lugar para ser mostrado a uma mulher. Lembrem-se, em ambos os lugares um anjo prefacia o que vem. Ele diz: vem até mim, eu vou lhe mostrar. E aqui nesta visão, João é levado pelo Espírito a uma grande e alta montanha, e o que é que o anjo lhe revela? Uma noiva. Antes ele foi levado no deserto para ver o juízo daquela que foi rejeitada. Mesmo sendo bela, ela traiu seu Senhor e foi rejeitada, e seria morta. Mas aqui agora, João vê a nova Sião, bela, adornada por Cristo. É a visão gloriosa, dada pelo mesmo anjo que derramou as 7 taças da ira de Deus, indicando que os propósitos da ira e da misericórdia de Deus, em última análise, são um somente. Ambas são filhas de sacerdotes, mas vejam, esta nova Sião é uma filha digna. A velha Jerusalém é queimada com fogo, porque ela se prostituiu na casa de seu pai. A lei falava sobre isso. Levítico capítulo 21, se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Apocalipse 17 vai lembrar então que a Jerusalém do primeiro século seria consumida com fogo. Mas veja o versículo 11 do capítulo 21. Vejam o vestido desta noiva. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. A santa cidade de Jerusalém está conectada, se refere à mesma pessoa, ao mesmo corpo, ao mesmo povo. Ela é vestida com a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Ela é descrita como aquela que tem a glória de Deus e, de certo modo, meus irmãos, em toda a história da igreja, nós devemos enxergar a noiva de Cristo ansiando por este vestido, ansiando por esse adorno, por ser revestida da glória de Deus. Ou não foi isso o que os apóstolos escreveram? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Romanos 2. Por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8. Ou aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança de glória. Colossenses capítulo 1. Eu poderia oferecer muitos e muitos outros textos. É este o anseio da igreja, a noiva de Cristo, que caminha para esta grande festa de casamento, que será consumada no dia final, ser vestida pelo noivo adequadamente.
Em outra passagem, Paulo vai nos lembrar que a igreja é edificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, e sobre as pedras fundamentais, que são os apóstolos e profetas. E aqui nós temos a mesma descrição desta grande cidade. Vejam o versículo 12. Cada porta, ela tem 12 portas, versículo 12, e cada porta tem o nome de uma das tribos de Israel, escrito nela. Você tem a inscrição. Versículo 14, há 12 pedras fundamentais, 12 fundamentos, e nelas estavam o nome dos 12 apóstolos. Havia um anjo em cada portão, e cada anjo está associado a uma tribo em particular. Mais uma vez reforça a ideia de que os anjos das igrejas, nos primeiros capítulos, eram mensageiros humanos, os pastores das igrejas. A palavra é mensageiro na língua grega, a mesma na língua hebraica para Malaquias, mensageiros. Eles podem ser celestiais ou humanos. A cidade então tem muralhas muito grandes. Essas paredes são chamadas, notem, salvação, e elas percorrem toda a base desta imponente Nova Jerusalém. Os portões são chamados de louvor, segundo a profecia de Isaías 60. Nunca mais, disse o profeta, se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Eu não sei se você já teve a curiosidade de saber qual o significado do nome Judá. A palavra Judá quer dizer simplesmente louvor. Os portões são chamados de louvor, que é o significado do nome da tribo de Judá. Lembre-se, Judá é a tribo por meio da qual o Cristo veio e, portanto, Judá, como representante de todo Israel, é mencionado aqui, em razão porque João menciona que cada tribo está associada ao portão, aos portões da cidade. As 12 tribos de Israel estão ali, Judá se faz presente. Isaías fala sobre este grande louvor, as tuas portas serão chamadas Judá, das tribos de Israel, desta tribo em específico veio o noivo. E as pedras fundamentais então são representadas por joias de grande valor, uma referência então o ministério dos apóstolos. O profeta Isaías disse lá em Isaías 54 o seguinte: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras, pedras preciosas, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Embora você tenha uma variação entre o livro de Isaías e do Apocalipse, qual é a verdadeira lição aqui para nós? A cidade santa é adornada pelo Senhor, a cidade de Deus, presente no mundo, é um povo distinto e especial, formado de tribos, povos, línguas e nações. A nova Jerusalém que desce do céu é a noiva de Cristo. Mas ainda um outro argumento importante para a gente entender isso. Você poderia dizer, mas pastor, tudo bem, a nova Jerusalém pode ser até a noiva de Cristo, à luz do contexto do capítulo 21 do Apocalipse, mas eu acredito que isso só vai acontecer no futuro. Notem, você vai ter portões na cidade, versículo de número 13, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Essas portas então, elas estão ali presentes, elas não estão trancadas, elas não estão fechadas.
À medida que nós lemos o capítulo 21, nós percebemos esses portões estão voltados para cada direção da bússola, e é uma imagem maravilhosa de que enquanto ainda estiver aqui neste mundo, essas portas permanecem abertas para a difusão do Evangelho. Todos os homens de todos os lugares são convocados a se mudarem para esta cidade, a se mudar para ela, a fazer uma mudança para esta cidade. Em outros lugares, é isso exatamente o que eles vão fazer. Eles vão fluir de todas as direções. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós encontramos: e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e se assentarão no reino de Deus. Esta cidade é expressamente identificada como a noiva de Cristo. A Jerusalém, acima, diz Paulo, é a mãe de todos nós. Está lá em Gálatas capítulo 4. Ela é a mãe de cristãos individuais. Ela é a noiva de Cristo, pactualmente falando. Individualmente é a minha mãe, coletivamente nós fazemos parte dela. Ela é a noiva do Cordeiro. Agora vejam os versículos finais para a gente concluir. Apocalipse 21, versículos de 22 a 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém, então, a noiva de Cristo, é esta nova cidade que não contém templo, notem, porque o Pai e o Filho são o templo, e toda a cidade é o corpo do Filho. A igreja de Cristo é o Santo dos Santos, e assim a cidade é o templo. Nenhum sol é necessário e nenhuma lua, porque ela é iluminada pela glória de Deus. E assim como os israelitas no passado tinham a glória da Shekinah, a nuvem gloriosa do Senhor, conduzindo-os no deserto de dia e de noite, assim também os santos de Deus têm a glória de Deus que ilumina o seu caminho. Eu pergunto, não é uma realidade para nós hoje? Lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho. O próprio Cordeiro é a luz da cidade. E ele mesmo disse, repito, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz da cidade de Deus, e as nações que forem salvas andarão na luz provida por ele. A história comprova isso. A história comprova que quando a cidade de Deus, ela iluminou as nações, os reis da terra se dirigiram até esta cidade. Eles são distintos da cidade, notem. Eles trazem sua glória e honra para a cidade, porque eles se curvam perante o Senhor da cidade. A cidade não está ameaçada, os seus portões nunca se fecham, nem de dia e nem de noite. Esta é uma grande e confortadora mensagem, meus irmãos, para nós hoje. O que esperamos este ano como igreja local? O que esperamos esse ano com esse entendimento de que a igreja de Cristo é o céu na terra? Ele não olha para a igreja como nós olhamos. Ele não olha para os nossos pecados como nós olhamos. Ele olha para o seu povo e vê a justiça de Cristo sobre ele. Para Cristo, a sua igreja sempre será pura. E é assim que nós deveríamos enxergá-la. Isso mudaria a maneira como nós falamos da igreja. Isso mudaria a maneira como nós falamos para os nossos filhos acerca da igreja.
Isso mudaria a maneira como nós entendemos que somos parte da igreja. Isso nos daria mais ousadia, uma vez que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Talvez você tenha pensado até hoje que Cristo falou estas coisas, dizendo que as portas estariam fechadas, que elas estão fechadas e por isso Satanás não entra. Não, elas estão bem abertas, elas estão escancaradas para todos os lados do mundo. E ela deve brilhar a luz do Evangelho, e onde a luz do Evangelho chega, há transformação. Reis, presidentes, capitães, chefes de tribos, todos se curvam ao Cordeiro e à sua noiva. Isso deveria mudar a forma como nós entendemos a nossa missão. Ontem, nossa irmã Alessandra apresentou o seu relatório de campo. Quantos desafios foram postos diante daqueles que se fizeram presentes? Nós temos aproximadamente 100 povos não alcançados dentre os indígenas do nosso país. Além daqueles que já estão recebendo o Evangelho. A Alessandra explicou muito bem para a gente, existe uma distinção entre uma nação e um povo. Ela nos mostrou que pelo menos o Paquistão, que é um país conhecido, tem 400 povos ali dentro. São muitas pessoas espalhadas pelo mundo. A igreja não pode fechar as suas portas. As portas da Nova Jerusalém estão bem abertas, Cristo as deixou assim, para que a gente saia e brilhe. Foi o que Jesus falou, a nossa luz entre os homens. Nós queremos uma mudança significativa para o nosso país. Esse é um ano de eleição. O cristão deve começar a pensar diferente. Pensar biblicamente, não votar em gente que defende posições contrárias à palavra de Deus, não votar em ideologias que mataram e ainda hoje matam cristãos no mundo. A gente precisa fazer isso, e aqui não é assumir nenhum partido, é defender a visão bíblica de mundo, é ser a consciência do Estado, ainda que o nosso presidente afirme defender valores cristãos. É não colocar a nossa confiança nos homens, ainda que devamos fazer uma boa escolha como cidadãos deste mundo. Mas quando nós perdemos a consciência de que a igreja é a cidade de Deus, ela se transforma em palanque político. Ela se envolve muito mais em política e se esquece da sua missão. Ela não sabe aplicar a visão cristã às diversas esferas ou áreas da vida. Ela vai esquecer de tudo isso. Mas quando ela entende o seu principal objetivo, os pais começam a orar e preparar os seus filhos para que entreguem as suas vidas, se possível for, por amor a Cristo. Uma das grandes necessidades que a Alessandra apresentou ontem para nós aqui, foi a ausência daqueles que deveriam estar à frente, animando as mulheres no trabalho da obra do Senhor. Há uma ausência marcante dos homens, nos lares, nas igrejas, na missão. O que você faria se o seu filho dissesse, depois de você ter gastado muito dinheiro com ele durante muitos anos, ele dissesse, eu não quero mais seguir carreira acadêmica, o Senhor me chamou para eu dar a minha vida, os meus anos, os meus dias na obra missionária. Muitos pais iam ficar chateados e revoltados, sendo crentes, não entenderiam. Mas é isso que Deus espera de nós. Qualquer vocação que assumirmos, tendo o próprio Cordeiro como a luz da cidade, nós devemos fazer o que Ele nos mandou. As portas estão abertas.
A mensagem do Evangelho, ela precisa ser anunciada. Os portões não fecham, os edifícios da igreja precisam ser fechados. Mas nós saímos para servir, depois de adorar, é o que temos aprendido. Isaías nos lembra que o sol não será mais a tua luz de dia, nem por seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor te será a luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Esta cidade será a luz do mundo. As nações dos homens afluirão até ela. As nações dos salvos andarão na luz fornecida por esta cidade. Isaías ainda diz: e os gentios virão à tua luz, e os reis ao resplendor do teu nascer. Os reis da terra trazem honra e glória para a nova Jerusalém. As nações dos homens trazem sua honra e glória para a cidade de Deus. As portas da nova Jerusalém não se fecharão durante o dia, porque para a igreja de Cristo sempre é dia. João vai repetir estas palavras, e ele diz que as nações gentílicas trarão a sua glória até a igreja. Nenhum pecado será visto nas suas ruas douradas, não haverá permissão para que a contaminação a polua, e por isso a mensagem do Evangelho em sua simplicidade e pureza, ela expurga os nossos pecados, ela purifica a nossa alma, ela transforma o nosso ser. Todos os que viverem nela serão chamados justos. Não porque tem justiça própria, mas pela justiça daquele que é o Senhor da cidade. Esta é uma mensagem importante para os nossos dias, meus amados irmãos. Repito, ela nos faz enxergar a igreja de uma forma diferente. Ela é a noiva de Cristo. Ela caminha para o dia final. Ela está sendo adornada. Mas não pensem, esta é uma cidade ainda a ser experimentada no futuro. Ela está aqui e você deve aproveitar o máximo dela. Você deve viver o máximo dela. Você deve estar presente. Você deve conhecer o seu irmão. Você deve se envolver. Você deve orar. Você deve fazer valer aquilo que é o propósito de Deus para esta cidade de Deus. É ser luz para os povos, é ser uma bênção para o mundo, até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, e o seu adorno estiver completo, e belíssima ela se encontrar. Os ministros são amigos do noivo, disse o Senhor Jesus. A galeria que nós temos aí atrás, mostra que todos os homens que serviram esta congregação estarão nesse dia. Verão a noiva entrando. Se emocionarão com o trabalho que foi feito. Bela, ela se encontrará com o Cordeiro. Ele olhará para os seus amigos, os seus ministros, e dirá: servos bons e fiéis, entrem no gozo do teu Senhor. Eles preparam a noiva e adornam a cidade de Deus para este grande dia, pela pregação do Evangelho, não por eles. Que grande dia será esse, quando todos estes servos estarão ali presentes, e cada um deles, só lhe deu glória, verão o fruto do trabalho de suas mãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus, te bendizemos o nome e te louvamos, ó Senhor, por tua santa palavra. Ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. Que gloriosa verdade encontramos neste capítulo 21 do Apocalipse. Que bênção, Senhor, para o teu povo, saber que esta nova Jerusalém é a tua noiva, a tua igreja, que já está sendo adornada desde o primeiro século,
preparada para o grande dia do retorno do Rei. E que tantos servos e servas do Senhor têm se esforçado para fazer com que a luz do Teu Evangelho brilhe entre os povos. E que grande alegria, Senhor, é saber que neste dia, nas zonas urbanas, nas zonas rurais, nos desertos e nas tribos, nas selvas e nos lugares mais frios, esta noiva está espalhada, é a Tua cidade entre os homens, onde a luz do Teu Evangelho brilha sobre os povos. Ó Senhor, que possamos amar a Tua noiva, pois fazemos parte dela, nós somos a noiva do Cordeiro. Ah, Senhor, que seja grande o despertamento em nosso meio, entre os nossos jovens, no meio dos nossos filhos, de um grande amor por esta cidade, porque são cidadãos desta cidade, a Nova Jerusalém. Ela desce do céu, e ela então aqui caminha, neste grande e belíssimo cortejo nupcial, preparação para o grande dia da festa de casamento com Cristo. Ó Senhor, que o nosso desejo seja fazer aquilo que Tu nos mandas, a maneira correta de esperar o Teu retorno, atendendo à grande comissão e fazendo discípulos de todas as nações, até o grande dia do retorno do nosso Rei. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.